Deixa bater, acabou o jogo. 3 para o Oeste, 1 para o Ceará. O Ceará marca uma derrota fora de casa e para quem está na zona do rebaixamento. Vem aí o nosso lance final com Adriano Júnior comandando. Você, Adriano. Oeste, Ceará. O juiz apitou, mas a bola ainda rola. Atriz FM. Com o lance final. Adriano Júnior. Esse é o lance final com a equipe Bola na Rede. São 10 da noite mais 52 minutos desse sábado de muito futebol 3, muito mais futebol para você. Mais uma noite infeliz para o Ceará. O Ceará derrotado fora de casa na largada do segundo turno, se é que podemos falar assim, da metade do Campeonato Brasileiro da Série B. O Ceará foi derrotado na cidade de Itápolis por 3-1, fechando essa 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Terminou também lá no Mato Grosso. O Luverdense venceu em casa o Vila Nova, o Lanterna, Vila Nova por 2-0. Os resultados da Série B, da 20ª rodada, vamos a eles, né? Atlético Goianiense 0, Boa Esporte 3, 0-0 para Paraná e Sampaio Correia. A Portuguesa perdeu pro Joinville em casa, 2-1 Joinville. O Icasa perdeu jogando no Romeirão, 1-0 para Ponte Preta. Empate sem gols entre Náutico e Bragantino. O América Mineiro foi surpreendido em casa. Lá na sua casa, o América Mineiro do Independência perdeu pro Vasco da Gama 3-2. Um jogo de muitos gols. O ABC de Natal se recuperou na competição, vencendo em casa o Santa Cruz 2-1. Empate sem gols para Avaí e América de Natal. Fechando aí os dois jogos da noite: Luverdense 2, Vila Nova 0, Oeste 3, Ceará 1. Classificação no final dessa primeira rodada, dessa 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Joinville é o primeiro, é o líder da competição, 36 pontos. O Avaí aparece em segundo com 35 pontos. 35 o Ceará também tem uma vitória a menos que o Avaí. O Ceará é o terceiro colocado. O Vasco da Gama também com 35 tem uma vitória a menos, e o Ceará é o quarto colocado. A Ponte Preta na quinta colocação com 34 pontos. O Icasa, que foi derrotado na estreia do técnico Vladimir Jesus, 1-0 para Ponte Preta. O Icasa desceu uma posição, é o 18º, o Icasa com 19 pontos ganhos. O Oeste, com a vitória diante do Ceará, respirou um pouco. A equipe de Roberto Cavalo saiu da zona de rebaixamento, é o 16º colocado com 22 pontos. É a Série B, 20ª rodada, passada limpo para você. Na Série A do Campeonato Brasileiro, jogos finalizados. O último agora à noite, na Arena Condá, em Santa Catarina, empate sem gols entre Chapecoense e Goiás. Mais cedo, nos jogos das 6h30 de hoje da Série A, da 19ª rodada, o Santos passou pelo Vitória da Bahia 3-1. O Flamengo foi surpreendido em casa, com o Maracanã lotado, com bom público. O Flamengo perdeu no finalzinho, aos 46 minutos do segundo tempo. Deu Grêmio 1, gol de Luan, Flamengo 0. Amanhã teremos o complemento da 19ª rodada, com os jogos das 4 da tarde, entre Criciúma e Corinthians, Atlético Mineiro e Botafogo, Fluminense e Cruzeiro, São Paulo e Sport. Os jogos das 6h30 da noite, pela 19ª rodada da Série A, Atlético Mineiro e Palmeiras, Bahia e Curitiba, e finalizando Internacional e Figueirense. Cruzeiro é o primeiro, 42 pontos. O Internacional é o segundo, 34 pontos. São Paulo, terceiro colocado, com 33 pontos. O Corinthians é o quarto, com 32 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento, o Criciúma tem 17 pontos, é o 17º. O Curitiba tem 16 pontos, é o 18º. O Bahia também 16 pontos, mas é o 19º. O Vitória da Bahia é o Lanterna, com 15 pontos. Na 20ª colocação, o time do Vitória da Bahia. Vamos dar uma passada na Série C do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem jogo do Fortaleza, pelo Grupo A. Amanhã também tem os jogos das 4 da tarde, do Grupo A. Salgueiro e Cuiabá, Águia de Marabá e Asa de Arapiraca. Teremos também um confronto das 4 da tarde entre Craque de Catalão e 13 da Paraíba. Às 7 da noite, fechando o domingo, tem CRB e Fortaleza. Aí a rodada, a 14ª rodada do Grupo A, o grupo do Fortaleza, será encerrado na segunda-feira, às 9h30 da noite, lá em João Pessoa, o jogo entre Botafogo na Paraíba e Paysandu. Pelo Grupo B, tivemos 3 jogos realizados hoje. Empate sem gols entre Guaratinguetá e Guarani.
O time do Duque de Caxias, o Duque empatou em 1-1 com o Caxias, lá do Rio Grande do Sul. Um empate sem gols entre Juventude e o time do Macaé, do Rio de Janeiro. Amanhã, pelo grupo B, tem Tupi de Juiz de Fora e Mojimirim, São Caetano e Madureira. Jogos que acontecem amanhã às 4 da tarde pela 14ª rodada do grupo B do Campeonato Brasileiro Série C. Fortaleza lidera seu grupo, o grupo A, 27 pontos, Botafogo da Paraíba é o segundo, 21, CRB é o terceiro com 19 pontos, o Salgueiro é o quarto, também 19 pontos. Na zona de rebaixamento, o dono é o Craque com 9 pontos, o 10º e último é o Águia de Marabá, também 9 pontos. No grupo B, o Mojimirim lidera 26 pontos, Madureira é o segundo com 22, o Tupi é o terceiro, 21, o Guaratinguetá é o quarto com 20 pontos. Hoje o Fortaleza pegaria o Guaratinguetá se terminasse hoje, né? Essa fase de grupos. A próxima fase é mata-mata. Então o Fortaleza primeiro pegaria o quarto do B, que é o Guaratinguetá, hoje com 20 pontos. Mas muitos jogos ainda pela frente, muita coisa pode mudar na Série C do Campeonato Brasileiro. Pela Série D, o nosso Guarani de Sobral deu adeus à competição hoje. Perdeu mais uma, dessa vez na cidade de Sobral. O time do técnico Maurílio Silva foi derrotado mais uma vez pelo time do Moto Clube. Já havia perdido do Maranhão por 3-1 e o Moto voltou a vencer o Guarani jogando lá na Princesa do Norte por 1-0. O Guarani está eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro. Agora pensa somente na Taça Fares Lopes e na temporada 2014. Luiz Guilherme, alguma novidade aí do time do Ceará após essa derrota? Olha, Adriano, na verdade o grupo deixa amanhã 8 horas o interior paulista. Itápolis segue com destino à capital cearense, onde chega no final da manhã. O grupo todo tem folga no domingo e a reapresentação acontece na segunda-feira. A programação é à tarde. É o único treino que o Ceará vai fazer, na verdade, um regenerativo para os jogadores que atuaram nesta derrota de hoje para o Oeste. O grupo todo concentra já e aí o Ceará tem pelo menos 3 desfalques certos. O Nicão expulso, vai cumprir a chamada lei do cão, fica fora dessa partida. E a dupla de zaga, Anderson e Alex Lima, não sei se é para comemorar, fica fora também. Os dois tomaram o terceiro amarelo e são desfalques certos. E o Ceará vai ter que se ver aí. Se não der para o Sandro e o Diego Ivo, o técnico vai ter que improvisar, colocar o Amaral, um é certo, e o outro tem que ver qual é o volante que pode atuar ou o lateral que pode atuar na zaga, se não der. Eu creio que o Sandro não deva reunir condição ainda. Diego Ivo já vem na fisioterapia há muito tempo, mas também é uma incógnita. O departamento médico não dá certeza em relação à volta dos dois zagueiros. E o Ceará, pelo menos hoje, não teria zagueiro nenhum no elenco, a não ser da base, para poder ir para essa partida diante da perigosa equipe do América do Coelho, o América Mineiro, pela 21ª rodada da Série B. Certo, Luiz Guilherme, esse é o lance final com a equipe Bola na Rede. Estamos repercutindo o jogo do Ceará. O Ceará foi derrotado agora há pouco na cidade de Itápolis, 3-1 para o time da Casa Oeste, o Rubro Negro se recuperando e saindo da zona de rebaixamento. O Ceará deixando a liderança, né, que era até a 10ª rodada do líder, e ficando na 3ª colocação ao final dessa 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Adriano Júnior. São 11 horas e 1 minuto, estamos de volta com o lance final com a equipe Bola na Rede. Estamos repercutindo aqui a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Ceará estreou aí na largada do retorno, jogos de volta, contra o Oeste na cidade de Itápolis e foi derrotado por 3-1. Placar de 3-1, 3 pro Oeste, 1 pro time do Ceará. Os gols marcados do time do Oeste, Serginho e Alisson de cabeça, e o Roger Gaúcho fechou o placar aos 26 do segundo tempo. O Nicão de cabeça, aos 15 minutos do primeiro tempo, descontou, fez o gol do Alvinegro Cearense, que é o terceiro colocado na tábua de classificação ao final dessa 20ª rodada. Edmilson Maciel, parece que é uma metamorfose do primeiro tempo, onde o time parece que foi bem, para o segundo o time caiu de produção e com isso sofreu as consequências, né? A derrota por 3-1. Porque o Oeste mereceu 4, 5, teria sido normal. Aí você pergunta por quê? O que houve? Comigo, uma falha o primeiro gol foi uma falha, eu diria, ridícula
do goleiro Jailson. Ele deu um tapa na bola e errou a bola. A bola foi cabeceada na diagonal, o atacante veio o cruzamento da direita. O atacante subiu nas costas do Anderson, que subiu quase um palmo de gato, tá certo? Né? Uns 3 centímetros mais ou menos. E aí o cara ganhou dele. A bola veio, o Jailson deu um tapa na bola e errou, furou com a mão. E aí o atacante chegou, e o bom atacante, camisa 10, chegou e completou. E aí quando você começa a perder a confiança no seu sistema defensivo. Você tem um goleiro que falha a cada bola e tem 2 zagueiros que não se entendem, e tem mais um desses zagueiros que está jogando coisa de 4ª, 5ª divisão, que é o Anderson. Então perde a confiança, não dá mais para ir, foi outro time. É falta se analisar o que aconteceu com o Ceará, que sofreu uma metamorfose absurda na segunda fase. Tem explicação para isso não, né, Adriano? Tá certo, Edmilson, esse é o lance final com a equipe Bola na Rede. Estamos aqui conversando com o Edmilson Maciel e também com o nosso Martins Andrade, analisando a derrota do time do Ceará lá em Itápolis, 3-1, Alvinegro, terceiro colocado no final dessa 20ª rodada. Cimento Apodi, a força que vem marcada no nome, 0800 705 7575. Primos Motopeças, tem mais de 7 mil itens em peças para motos e pneus no atacado. Rua 24 de maio, 1222. Home Center Lojas Alves, grande variedade de materiais para construção. Alberto Magno, número 500. Sem muito tempo, né, Martins, para lamentar. O Ceará vem de uma derrocada no meio de semana, na Copa do Brasil, e mais outra agora na largada aí, digamos, do retorno da Série B. Terça-feira o Ceará já enfrenta outro adversário difícil, né? Teoricamente até mais difícil que o Oeste, jogando em casa, enfrenta o time do América Mineiro, né? E como recuperar esse time dessas 2 derrocadas? Olha, Adriano, para recuperar o Ceará, ele vai ter que fazer um trabalho, depende muito também do seu treinador, um trabalho um trabalho psicológico mais sério, porque o que a gente viu aí foram erros primários, erro de jogador que chega numa escolinha, erro básico, né? Por exemplo, os dois zagueiros jogando em linha e a bola por alto passando pelos 2. No começo, assim que começou o jogo, eles colocaram esse Gaúcho pelo lado direito e ele foi a primeira bola nas costas do Vicente, a primeira bola dele foi lá no segundo pau e ninguém observou. Eu aqui já comecei a ver. Você quer saber por onde o time está jogando? Olhe para onde a bola vai. Você, seguindo a bola, você sabe o que eles treinaram. Então, na segunda bola, ela foi alçada lá do outro lado, e aí a cabeçada. É bem verdade que o goleiro do Ceará falhou, porque errou o toque, ele teria dar um toque, mas a bola foi cabeceada para o chão e praticamente no bico da pequena área. O centroavante foi muito esperto, porque ele poderia ter cabeceado no gol. Só que o goleiro foi. Então ele cabeceou voltando para a entrada do centroavante que vinha chegando e fez inclusive com a barriga. Então, são essas nuances, essas pequenas coisas no futebol que se tornam monstruosas. Vai ter que trabalhar correção de defesa, se não voltar os 2 titulares, e se vai ter que improvisar, porque tem gente aí que não vai poder jogar, né? Suspensa, aquela coisa toda, e trabalhar o meio de campo. O Ricardinho faz o trabalho dele, como a gente tem observado, ele faz o trabalho dele bem feito, mas necessita de uma pessoa um pouco mais adiante, seria um armador mais adiante, que poderia ser até ele, desde que o Souza jogasse um pouco mais atrás como entrou, para poder distribuir essa bola melhor e ela chegar com mais qualidade no pessoal de frente. Então, o trabalho do técnico, respondendo a sua pergunta, vai ser muito complicado, porque ele vai ter que ganhar o pessoal na psicologia, para poder reverter e o pessoal começar a trabalhar, desde que os titulares não retornem. Valeu, Martins. Deixa eu abraçar aqui o Matheus Rodrigues, companheiro de batente de imprensa, que está acompanhando aqui o trabalho da equipe Bola na Rede. A galera do facebook.com/Bola na Rede, o Hugo Araújo, o Lucas Gomes, Yuri Alves, Ademir Ferreira, a Letícia Oliveira, o Ronald Silva, a galera chateada aí com a derrota do Ceará hoje à noite na cidade de Itápolis para o time do Oeste, 3-1.
Esse é o lance final com a equipe Bola na Rede. Mecrel Extintores e Equipamentos contra Incêndio. Mecrel, a marca da segurança. 3307-0550. Lojão Itaécia em Calcaia, agora com a Argamassa Promassa. Estrada Velha de Caraí, próxima à rotatória. Autopeças Colares, 20 anos de seriedade no comércio de peças automotivas, com grande promoção de baterias Moura. O telefone é o 3290-1277. J. Rômulo. Sinal amarelo a partir dessa derrota do Ceará na largada do retorno, ou ainda é muito cedo? Não é cedo não, Adriano. Tem que ser já colocado esse sinal de alerta, aliás, desde a partida passada contra o Botafogo, né? Que o Ceará perdeu uma classificação, tudo bem que era uma competição diferente, era a Copa do Brasil, mas já tem realmente que se preocupar. Olha, veja só a situação do Ceará, próximo jogo, sem dupla de zagueiro, um time que se preza e que quer biscoitar uma primeira divisão, não pode acontecer isso. Eu vou bater mais uma vez aqui na tecla, né, da conversa que eu tive com, eu não vou dizer o nome do funcionário, mas o que está acontecendo com esse departamento médico do Ceará? O Luiz Carlos há quanto tempo está contundido, Luiz Guilherme? Há quanto tempo já está o Luiz Carlos no DM? Há mais de 2 meses, né? Olha, se a gente for pegar indas e vindas nessa faixa, por aí, eu vou até fazer uma pesquisa, saber qual foi a partida que ele se contundiu, para dar essa informação precisa, mas há muito tempo. Essa contusão no ombro dele já é a 3ª vez que, aliás, ele não ficou sarado não, ele foi no banco diante do Botafogo, mas já fazendo o trabalho de fisioterapia, e voltou a sentir dor, porque podia ter ido no banco hoje, mas como você voltou a sentir, quer dizer, será que o trabalho não foi para estaca zero? Será que ele não vai ter que fazer um novo tratamento? Ele já veio contundido ou se contundiu no Ceará? Não, ele contundiu no Ceará. No Ceará. Ele tinha feito uma cirurgia quando estava no Paraná, mas aí foi uma contusão que ele teve aqui e pode até ter, o departamento médico não diz com precisão, mas essa contusão pode até ter se agravado em relação à cirurgia que ele fez. Foi também na região ali do omoplata, mas o certo é que ele está se recuperando, mas volta a sentir. E aí não tem uma previsão exata, torcer para que agora, com esse trabalho de fisioterapia, ele volte 100%. E o Thiago, né, que foi contratado, jogou contra a equipe do Internacional, se contundiu, também por que não voltou ainda? Ele já é uma contusão muscular, o Thiago, na coxa. Deve estar voltando agora, é mais sério porque foi um estiramento, e alguma coisa mais demorada mesmo, mas deve estar voltando agora. Eu acredito que na próxima semana já esteja naquela fase de transição, mas ainda vai levar algum tempo para poder estar 100%. Tá aí, 2 goleiros que poderiam ser titulares do Ceará, né, o Luiz Carlos, que era o titular, e o Thiago, que soube bem naquela partida contra o Internacional, o Ceará venceu lá 2-1, poderiam estar jogando, mas infelizmente se contundiram, e o Luiz falou da gravidade das contusões deles, mas para que serve o departamento médico de um time de futebol? Para recuperar o quanto mais rápido possível, né? O Ceará disputava 2 competições, agora está com seu foco direcionado à Série B do Campeonato Brasileiro. Precisa de goleiros. O Jailson tem falhado, eu até quis defender alguns meses atrás, mas agora já estou vendo que realmente não é para ser titular do Ceará. Como é que o goleiro toma gols tão fáceis como esse Jailson? Que eu estou lembrando e tô me recordando do Fernando Henrique. Tudo bem, Fernando Henrique tinha nome, foi campeão brasileiro pelo Fluminense, mas falhou muito em campeonatos brasileiros passados. O Fernando levou cada peru, cada frango que prejudicou a equipe do Ceará, mas não pode acontecer isso, o Ceará ficar sem goleiros, ficar sem zagueiros e de repente vai pegar um time difícil que é o América de Minas, dentro da Arena Castelão, sem público, porque perdendo o torcedor não vai, né? E vai ficar difícil. É um jogo complicadíssimo para a equipe do Ceará. E esse sinal de alerta tem que estar ligado em Porangabuçu, Adriano. Acerto, Jotinha, esse é o lance final com a equipe Bola na Rede. É o pós-jogo aqui conosco, depois do jogo do Ceará, encerrando a 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Rodada que teve episódio triste lá no jogo entre ABC e Santa Cruz, no estádio do ABC. Uma briga de torcidas de ABC e Santa Cruz termina com várias pessoas feridas e 26 presos, né? É complicada essa situação, se repita no futebol, né? Deve sobrar para alguém ou para as 2 equipes, com certeza, né? As 2 equipes, torcidas se degladiaram durante o jogo e muita coisa deve acontecer após essa confusão que ocorreu em Natal, no encontro de ABC e Santa Cruz. A ABC levou a melhor, venceu o Santa por 2-1
mas essa briga de torcidas pode custar caro aí para a equipe do ABC, que busca uma recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro. Escola Nossa Senhora das Graças, há 45 anos, o saber ao seu alcance, do infantil ao 9º ano, no bairro Henrique Jorge. O telefone é o 3290-0302. Refresco Coringa, 10 deliciosos sabores. Refresco Coringa, o puro sabor da fruta. Pedidos 85-8802-8826. Eletro Castelo, o melhor preço em pisos, lâmpadas, fios e cabos. Clarinho de Queiroz, com o Imperador, telefone 3231-7270. Edmilson Maciel. Quando a coisa não anda bem, começam a surgir, né, especulações, quando o time amarga aí 2 resultados negativos, como amargou o Ceará. O que será que se pode fazer, né? Ou o que será que se pode pensar? É normal que a equipe oscile maus e bons momentos numa temporada com muitos jogos? Olha, essa oscilação é que preocupa. O Jota estava falando aqui a respeito do Jailson, né? O Jailson, as pessoas que têm boa memória, e muitas delas ficaram chateadas comigo na época, eu recebi muitas mensagens me criticando, que o Jailson era um dos melhores goleiros do Brasil, que eu estava sendo injusto com ele, porque o que eu coloquei foi o seguinte, na época, eu me lembro demais, tá certo? O Jailson jogava no Oeste, na 3ª divisão. Quando o Oeste foi para a 2ª, dispensou e contratou outros goleiros. E eu não tinha, naquele momento, não tinha tido notícia, como não tive até agora, de que o Jailson disputou a 2ª divisão em algum time. E a minha argumentação foi mais ou menos o seguinte: como é que um goleiro com 33 anos nunca foi descoberto por nenhum grande time, nunca disputou sequer a Série B e de repente vai chegar e se vir para o Ceará disputar a Série B? Que olha, é um milagre que o Ceará tem, que trazer um goleiro de 33 anos que nunca atuou numa grande equipe brasileira. E aí eu fui criticado, gente mandava mensagem para mim, metendo pau e... Puxa vida, será onde é que eu estou errado? Tá o resultado aí, certo? Ele já entregou uns 12 pontos nessa Série B, tá certo? Tem falhado sistematicamente, não inspira confiança à defesa, é um goleiro que não tem nenhuma condição de vestir a camisa do Ceará pela instabilidade, tá certo? E tá aí o resultado. Provavelmente vão ter que continuar com ele. E eu até defendi ontem no programa, dizendo o seguinte: o Jailson, ele falha, só que ele nunca falha seguidamente, em 2, 3 partidas não. Mas ele tomou o direito que eu tinha de defendê-lo e falhou mais uma vez, e foram coisas ridículas. O primeiro gol, coisa de goleiro de várzea. O gol de cabeça do time foi uma coisa que a bola subiu, foi lá em cima, desceu na marca da pequena área e ele lá dentro prestando atenção, olhando para a bola. Que goleiro é esse? E aí tem a história da zaga, né? O Ceará, a diretoria do Ceará foi tão elogiada, negligenciou com respeito aos zagueiros, né? Porque não se admite você entrar numa competição falando que quer subir com 4 zagueiros no elenco. Nenhum time do Brasil, zagueiro e volante, você tem que ter no mínimo 6. E o Ceará tem 4. Quer dizer, na hora que precisou, e para castigo, a incompetência vem, castigo para incompetência vem a cavalo. E aí os 2 zagueiros entregaram o jogo, mais uma vez, parceria com um péssimo goleiro, entregaram o jogo, tomaram cartões e agora o Ceará fica em apuros. Isso depõe mal. E você sabe que a carroça, quando começa a desembestar de cima para baixo, amigo, é complicado. É difícil você encontrar uma saída, tá certo? Pode ser que o técnico seja muito competente e consiga contornar essa situação, mas complicou de vez. Sinal amarelo já está aceso, mas muito forte, viu, Adriano? Tá certo, Edmilson Maciel. Você acompanha o lance final aqui na sua 3FM 91,3, a rádio oficial do Forró, e a equipe Bola na Rede. Está no ar com você, falando de futebol, aqui no Futebol 3, muito mais futebol para você, falando de Campeonato Brasileiro da Série B. Autopeças Santo Antônio, 3 lojas na cidade. Baterias Eliar é com a gente. Skynet,
a sua opção em TV por assinatura. Ligue 91830042 ou 8835-5301 e fale com o Marcos. Digital Extra Copy, venda, locação e manutenção de copiadoras e impressoras. Cópias a 2 centavos por página. O telefone é o 3493-5725. Martins Andrade, muitas críticas aí na defesa do Ceará, no caso do goleiro e da dupla de zaga que vem atuando nos últimos jogos. O Ceará, que aliás tomou 29 gols, muitos gols, nessa Série B, né? E é complicado, né? É uma equipe que quer alçar voos mais altos, que quer retornar à divisão de elite do futebol brasileiro. Essa questão das críticas da defesa, do goleiro com zaga. Muitos dizem que o goleiro não passa confiança para os zagueiros, outros já dizem que os zagueiros que quando falham, não passam a confiança para o goleiro. Realmente existe essa troca? Olha, Adriano, nesse jogo, se a gente fosse espelhar por ele, apenas um gol do que o Ceará tomou, o último gol, não houve a falha do goleiro. Ele não colaborou, porque houve a falha da zaga, e aí se você não quer que o atacante chegue, você intercepta a bola antes. Ela não foi interceptada, caiu no pé do Gaúcho lá. Aliás, foi ele o dono do jogo, né? Ele foi o dono do jogo. E aí ele definiu, acabou. Então, mas o problema da pergunta que você me faz com relação ao goleiro e à zaga, o Ceará vai ter que trabalhar muito isso aí. Vai ter que fazer retornar o pessoal que era titular, e aí o departamento médico tem que funcionar para esse pessoal voltar. E tem mais goleiros, o Ceará tem goleiros ainda para colocar. Vai ter que trabalhar muito cabeça. Cabeça por o seguinte, olha, quem ajeitou seu time lá atrás, na primeira volta, vai começar a subir agora. Vai começar, os clubes vão apresentar um crescimento agora. Porque o Seita ajeitou, contratou, aí o treinador até criar força coletiva, demora. Então agora que esses clubes vão começar a chegar ali, vai ser um funil miserável. Então se o Ceará, nesse momento, ele não corrigir esse problema, isso vai se multiplicar, porque os outros não estão nem aí, tá todo mundo querendo chegar, tá todo mundo querendo essa vaguinha do Ceará. Então é um trabalho para o treinador trabalhar muito a cabeça dessa moçada que está na zaga do Ceará para poder eles não falharem tanto. Tem solução, por exemplo, tem treinamento para você posicionar zagueiro, eles estão jogando em linha, quando um falha, os dois falham. Você viu hoje, quem viu hoje o jogo, quando um falha, o outro também falha. A bola passou, no segundo gol, a bola passou pelos dois e foi lá atrás. Quer dizer, não tem um homem um pouco mais atrás, não tem aquele homem da cobertura para fazer a interceptação da bola. E o pessoal acaba chegando. Então, para corrigir isso aí, tem que ser um trabalho hercúleo que o técnico vai ter que fazer. E retornar o pessoal que está aí no departamento médico, porque aí, pelo que a gente ouve aqui do Luiz, não é mais um departamento médico, né? Já virou, foi uma casa de repouso. É isso aí. Tá certo, Martins Andrade, opinando aqui, né, com a equipe Bola na Rede, nesse lance final. Estamos aqui, né, repercutindo o resultado não muito bom do futebol cearense, derrota do Ceará. Aliás, as duas equipes, né, foram derrotadas, os nossos representantes da Série B foram derrotados. O Ricardo foi derrotado ontem, 1-0 para Ponte Preta, lá no Romeirão, na estreia do técnico Vladimir de Jesus. E hoje o Ceará derrotado pro Oeste, né? A gente derrota sempre acontece, né? Mas derrotado para uma equipe como o Oeste, que está lá embaixo da tabela, e pelo placar de 3-1 e pelo que o Edmilson, o Martins e o próprio Jota falaram da inoperância do Ceará, o que não é normal no segundo tempo, como aconteceu. Daqui a pouco a gente fala mais com eles a respeito desse jogo. Chagão da Casa Velha, a melhor costela de ripa da cidade. Música ao vivo toda sexta-feira, na Paz do Sara, entrada de Maracanã. Colégio Cícero Nogueira, educando gerações com valores do infantil ao ensino médio com sistema integral. Carneiro e Companhia inaugurou um espetacular self-service na Desembargador Praxedes 670. Agora no Montese, um self-service de respeito com Carneiro e Companhia. Ô Edmilson Marcel, próximo jogo já, né? Tem que pensar pra frente. Terça-feira, 7h30 da noite, América Mineiro, uma equipe que também foi derrotada em casa pro Vasco da Gama nessa rodada, uma equipe dura que derrotou o Ceará lá no seu estádio, lá em Minas Gerais, e vem em busca do resultado aqui. O Ceará deve voltar agora com a equipe titular, né? Bill não jogou, Magno Alves também preservado para essa partida. Será que teremos uma cara diferente do Ceará? Aliás,
preocupa a defesa, né? Pelo desfalque aí da dupla que mesmo falhando, mas não vai poder jogar e não se sabe como estará aí a dupla de zaga titular Sandro e o jogador Diego Ivo para um retorno já imediato, principalmente o Diego que está parado há mais tempo. Você falou comigo, foi, meu? Você mesmo. Tá certo, muito obrigado pela deferência. Aliás, o momento, você diz, não vive um bom momento, diz um péssimo momento. O Ceará, tá certo? Eu não vive um bom momento, não. Um péssimo momento. A derrota injustificável do Botafogo, 6 jogadores acima de 30 anos, não teve um líder dentro de campo para dizer 40 minutos do segundo tempo, acabou, não tem mais jogo, o time ganhando o jogo, perde para um time de zona de rebaixamento oeste, que não ganhava de ninguém, estava lá em 17ª posição. E aí tem que segurar um goleiro que não tem competência nenhuma para vestir a camisa do Ceará. Tem uma dupla de zaga que eu só diria que o melhor de tudo é porque essa dupla de zaga não vai jogar, tá certo? Nesse momento o melhor é esse. Você tem certeza que qualquer improvisação que você fizer não vai ser tão ruim como esses que estão jogando. O Alex Lima até que não é tão ruim quanto o Anderson está jogando, não. Mas a dupla, eles se completam de ruindade quando estão juntos, tá certo? E aí o Ceará não vai sofrer. Qualquer coisa que você botar ali certamente é melhor do que o que esses dois estão fazendo aí. Péssimo, dupla de zaga inexiste. Conforto é saber que vai voltar o Magno Alves, o Pio, e esses preocupam o adversário, tá certo? E o Robinho está gordinho, hoje eu estava vendo na televisão, faz os gols dele, mas está bem gordinho, né? Mas é preocupação mesmo pela circunstância, como aconteceu, como o Martins dizia, como o Jota dizia, estádio vazio, 5 mil torcedores no máximo, não dá mais do que isso, porque o time não está merecendo a presença, o torcedor já está de saco cheio, principalmente com o Anderson e o Jailson, mesmo o Jailson tendo as viuvinhas dele, né, porque ele chegou trazendo o grande mérito de substituir o Fernando Henrique, e muita gente detestava aquele jeito marqueteiro do Fernando Henrique. Mas esses estão queimados já para a torcida do Ceará, e a lamentar que a diretoria, que tanto foi elogiada, tanta coisa positiva fez, chegou um momento importante da competição com 4 zagueiros no elenco. Absolutamente imperdoável. Nenhum time no Brasil você encontra nessa circunstância, mas não tem como você encontrar um time nessa circunstância. Ninguém, quando é que você coloca 30 jogadores, é a média, 30, 32 jogadores, e com 4 zagueiros só. Você não vai encontrar nenhuma equipe, por mais amadorística que ela seja nesse Brasil de hoje. Mas infelizmente a diretoria do Ceará paga esse mico, tá certo? E o fato de ter descoberto, e essa descoberta aí vai entre aspas, um goleiro que nunca tinha sido titular em lugar nenhum, nunca tinha disputado nem sequer uma segunda divisão, e o Ceará descobriu que esse era o melhor goleiro do Brasil e trouxe para o time. Está pagando por isso. Tem que se debitar também a incompetência da diretoria do Ceará nesse aspecto aí. Eu não tenho que estar defendendo, puxando o saco, bajulando ninguém não. Tá certo? E eu não tenho nenhuma razão para estar acusando alguém sem ter minhas convicções. Responsável por essa situação vexatória que se começa a viver é exatamente a diretoria do Ceará. Né? Prefeito Edmilson Maciel, Hiper Nayara, supermercado que tem os preços mais baixos de Maracanã. Rua 38, número 588, Gereissati 1. Grupo CSN, quando pensar em segurança e mão de obra, pense em CSN. A melhor solução para uma vida tranquila. O telefone é o 3253-5577. Flocão de milho tem que ser Coringa. Qualidade, preço e tradição. Vitalidade é Cuscuz Coringa. Pedidos 85-8802-8826. Rebobinagem de motores elétricos e bombas. Material para motores. Fios esmaltados, fibras, cadarços, espaguetes e capacitores. Edson Rebobinagens.
Ligue 3285-8016. Hora de muita cobrança mesmo, Martins Andrade, em cima do Ceará. Faltam 18 rodadas para o término da Série B. O time é o terceiro colocado, 35 pontos. Abaixo dele o Vasco também 35. A Ponte em quinto com 34. América Mineiro em sexto, 33. O Luverdense é o sétimo com 31 pontos. As equipes que mais se aproximam do time do Ceará. Olha, muita cobrança vem aí. E o técnico Sérgio Soares vai sentir na pele o que vai ser essa cobrança. O torcedor não vai mais aceitar esse tipo de apresentação, não vai mais aceitar um time na cabeça, ou ali na cabeça da classificação, com esse tipo de falha. Ele vai ter que corrigir, porque outra derrota, que a gente não vai torcer que isso aconteça, mas ela é plausível, outra derrota, o torcedor já vai começar a pegar no pé dele. Tá tudo bonitinho, tá tudo muito bom, mas quando o time retornar com os seus titulares, e aí o torcedor vai dar aquele tempo, aquela cobrança não vai existir. Mas se continuar desse jeito aí, pode ter certeza que ele vai ter dor de cabeça, tanto para ajeitar o time, quanto pelo barulho do torcedor no pé do vidro dele. Legal, Martins Andrade, o lance final agora vai escolher no nosso quadro, né? O craque Bola na Rede, nossa equipe irá escolher, melhor dizendo, que esteve agora cobrindo o jogo do Ceará, 3 Oeste, 1 pro Ceará em Itápolis, vai fazer a escolha agora do jogador que se destacou na partida. Aquele jogador que foi o dono da bola durante os 90 minutos de Oeste 3, Ceará 1. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe Bola na Rede escolhem e votam no craque Bola na Rede do jogo. Hora da eleição do craque Bola na Rede. Você que aguarda sempre o quadro aqui dentro do lance final, o pós-jogo com a equipe Bola na Rede, o craque Bola na Rede, aquele jogador que fez a diferença nos 90 minutos do jogo. Eu começo com Martins Andrade. Para você, o craque Bola na Rede de hoje. O Gaúcho, né? O 10 dele. Roger Gaúcho. Roger Gaúcho, ele hoje fez tudo sozinho ali, só não fez chover, mas fez um bocado de jogadas boas, fez inclusive o primeiro gol foi jogada dele e o terceiro gol também, né? Então, o terceiro gol dele, né? Então o Roger Gaúcho, eu aproveito para parabenizar o Bruno, que é meu sobrinho, lá no João 23, e o pessoal que está ouvindo a gente, a Glaucia, a Glícia, um bocado de gente lá ouvindo a gente nesse ano. Abraço. Valeu, Martins, boa noite pra você e até segunda-feira no Faixa Nobre do Esporte. Até segunda, um abraço. Valeu, Martins Andrade, que abriu a votação de hoje, votando em Roger Gaúcho, o número 10 do Oeste hoje, que marcou o terceiro gol da equipe paulista em cima do Ceará. Edmilson Maciel, pra você, o craque Bola na Rede. Roger Gaúcho, foi indiscutivelmente o dono da partida. Roger Gaúcho, pra Edmilson Maciel, boa noite pra você e bom final de semana, Edmilson. Bom final de semana para você. Mandei um abraço, sabe para quem? Mário Ottoni, ele está indo para casa. Grande Mário. Ouvindo nosso trabalho. Boa noite. Boa noite, Edmilson Maciel. O Edmilson Maciel votando, mais um voto aí pro Roger Gaúcho, o número 10 do time do Oeste, treinado pelo técnico Roberto Cavalo. J. Rômulo, para você, o craque Bola na Rede de hoje. Craque Bola na Rede, sem dúvida, o Roger Gaúcho. Esse jogador, ele foi recentemente contratado pelo time do Oeste, tá certo? Eu já havia acompanhado alguns jogos da equipe do Oeste e o vi jogar. Baita jogador, fez tudo hoje, como o Martins lembrou, participou do primeiro gol, que ele atravessou a jogada da direita para a esquerda, começou com ele o gol, fez o terceiro gol, e realmente foi quem articulou todas as jogadas do time do Oeste, as jogadas de ataque da equipe do Oeste, e ainda foi o protagonista também no lance da expulsão do Nicão, que sem dúvida vai fazer falta à equipe do Ceará, o Nicão, né? Que deu aquela bolada, chutou quando o rapaz estava caído, foi uma atitude totalmente indisciplinada, né? Do Roger Gaúcho, foi do jogador Nicão, que foi expulso. Agora, Adriano, deixa eu me associar aqui ao Edmilson, um abraço ao grande Mário Ottoni, um grande profissional da nossa imprensa, né? E também abraçar a dona Eveline, que é a esposa dele, e o Luiz Felipe, que é o filho do Mário, né? São gente boa e que eu tenho, graças a Deus, o contato, né, com eles. Grande Mário, grande Eveline e também
o Luiz Felipe, que é o filhinho lá do nosso Mário Ottoni. Forte abraço a você, Adriano. Espero que terça-feira o Ceará, com esse time todo, como a gente tinha no linguajar popular, mais quebrado que arroz de terceira, consiga botar um time em campo para vencer a equipe do América. Agora, o Luiz estava falando há pouco tempo, né, que o Ceará poderia contratar domingo. Só se for uma dupla de zagueiros que joguem juntos, porque aí vão ter entrosamento, né? De repente pega aí uma dupla que já tá jogando junto aí, sei lá, algum time da Série B ou até mesmo da Série C e traz, aí sim resolve o problema. Porque se contratar 2 jogadores distintos, de times distintos, aí vai ter o problema do entrosamento. Eles, mesmo contratando uma dupla de zagueiro de um time, eles vão ter dificuldade em se relacionar com os demais jogadores, mas pelo menos estarem ali jogando juntos, né? Eu, por exemplo, quando era zagueiro, no tempo de peladas, lá no Mucuripe, eu gostava de jogar com um zagueiro que eu tinha confiança. Na hora que eu ia, ele ficava na sobra, na hora que ele ia, eu ficava na sobra e a gente se entendia bem. Não é não, Adriano? Tô certo ou não tô, Adriano? Tá certíssimo, Jota. Valeu, querido, um abraço. Teve um choro aí quando você falou que era zagueiro, ó. Rapaz, você não pode duvidar, Javan, que eu era um bom zagueiro. Pergunte, faça uma pesquisa lá pelo Mucuripe, lá pela Vajota, você vai observar que eu era um bom zagueiro. Mas aí, preferi, né, seguir a vida de radialista do que de futebolista. Tá certo, querido? Valeu, Jotinha. Bom final de semana pra você. Pra você também, querido. Forte abraço, melhoras lá pra sua mamãe, tá bom? Obrigado, J. Rômulo. Trouxe aí pra você, Oeste e Ceará. A vitória do Oeste em cima do Alvinegro, né? O Oeste jogou em casa, no Estádio Amaros, vencendo o Ceará por 3-1. Mais um voto para Roger Gaúcho. Será que teremos unanimidade, mais uma vez, da eleição do craque Bola na Rede? Vamos fechar a nossa votação com o nosso repórter LG, Luiz Guilherme. Olha, eu vou acompanhar o voto dos companheiros, do relator, como se diz. Também achei que o Roger Gaúcho foi o craque do jogo. Como o Martins disse, só não fez chover, mas fez a diferença. Meu voto é dele. E em relação àquele questionamento do Jota, quanto tempo o Luiz Carlos, goleiro, está no departamento médico, ele se contundiu, na verdade, da 6ª para a 7ª rodada da Série B, partida contra o América, no dia 20 de maio ele jogou, mas já diante da Ponte Preta, no dia 23 ficou fora, já no departamento médico. E pela Copa do Brasil, na primeira partida diante da Chapecoense, no jogo de ida, ele atuou no dia 14 de maio, mas já diante da Chapecoense, no dia 23 de julho, não participou porque estava no departamento médico. Ou seja, mais maio para cá, junho, julho, agosto, 3 meses e meio aí, ele até voltou na 16ª rodada, mas tornou aí a frequentar o departamento médico, voltou agora no banco e mais uma vez regressou ao DM. Boa noite a você, Adriano, ao ouvinte que acompanha a transmissão, e nós nos encontramos na segunda-feira dentro do Faixa Nobre do Esporte. Valeu, Luiz Guilherme, bom final de semana para você. Grande trabalho realizado pelo Luiz, ao lado de Edmilson Maciel, J. Rômulo e Martins Andrade, em mais um Futebol A3, muito mais futebol para você, transmitindo a derrota do Ceará na cidade de Itápolis para o time do Oeste, 3-1. Ceará é o terceiro colocado ao final dessa 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e a eleição do craque Bola na Rede concluída. Tivemos a unanimidade hoje, com Roger Gaúcho, o camisa 10 do Oeste, eleito o craque Bola na Rede, por essa equipe que eu falei agora, que transmitiu para você mais uma derrota do Ceará, né? Ceará largando, infelizmente, o futebol cearense, uma derrota, né, nos jogos de volta da Série B. Na 20ª rodada, deu o Oeste, 3 Oeste, 1 pro time do Ceará. Próximo jogo do Ceará na terça-feira, o Ceará volta a campo na Arena Castelão, enfrentando o América Mineiro, que também perdeu na rodada. O América perdeu em casa, no seu estádio Independência, pro Vasco da Gama, 3-2. O Vasco se recuperando também na tabela, e o América vem a Fortaleza buscar a sua recuperação diante do Ceará. Esperamos que isso não aconteça, que as equipes cearenses busquem a recuperação na próxima rodada. Ceará em casa, e amanhã tem o Fortaleza pela Série C do Campeonato Brasileiro. Quem tá sem jeito é o Guarani de Sobral, que perdeu na cidade de Sobral mais uma vez para o time do Motoclube, 1-0, e está fora das disputas do Campeonato Brasileiro da Série D. Não tem mais chance o Cacique do Vale de classificar para a próxima fase.
amanhã tem Fortaleza, né? Tem transmissão aqui com a equipe Bola na Rede, tem futebol A3, muito mais futebol para você, com abertura com pontapé inicial, o nosso pré-jogo a partir de 6 da tarde. A partir das 18 horas, teremos a abertura do pontapé inicial. A bola rola às 7 da noite com a narração vibrante de Kleber Bezerra de Menezes, comentários de Eduardo Matos e Judicaio Jacó, reportagens de Rodrigues Andrade. Fortaleza em ação amanhã, também fora de casa, em Maceió, enfrentando o Clube de Regatas Brasil, o CRB, o Galo da Pajuçara. E você vai ficar conosco ligado amanhã com a equipe Bola na Rede. E vai dar um tempo agora, mas amanhã estaremos de volta. São 11h38, vamos ficando por aqui. Você continua aqui na 3FM 91,3, a rádio oficial do Forró, com técnica de estúdio hoje com o Djavan Rosa. E fique por aqui, aproveite o restante da noite de sábado, que muita coisa boa pode acontecer, com certeza, para você, pelo menos é o que eu desejo. Amanhã estaremos de volta a partir de 6 da tarde com Futebol A3, muito mais futebol para você.